que as empresas fracassam? Olá, eu sou Dalton Ribeiro e este é o DaltonCast Liderança Estratégica, o podcast dos líderes que fazem a diferença. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre os motivos que levam ao fracasso das empresas. Empresas fracassam na imensa maioria das vezes, em função de erros cometidos pelos empresários. E, obviamente, eles não acordam de manhã e pensam, hoje eu vou cometer um grande erro e vou arruinar o meu negócio. Não. Na grande maioria das vezes, são erros cometidos por falta de percepção. Os empresários estão tão inseridos no negócio que não conseguem perceber alguns fatores que são importantíssimos e que podem acabar sendo negligenciados. E isso leva ao fracasso de suas empresas. Vamos entender um pouco mais sobre isso no episódio de hoje aqui do DaltonCast. Então vamos lá! E a primeira pergunta que você pode estar fazendo é, Dalton, como você chegou nos tais principais motivos que levam as empresas ao fracasso? Bom, é claro que eu poderia dizer que eu utilizei apenas o conhecimento adquirido ao longo dos meus anos enquanto executivo de uma grande empresa ou dos meus 9 anos enquanto consultor e mentor empresarial. Mas eu fui além disso, eu queria ampliar o escopo de motivos. E aí eu fui para a internet fazer uma pesquisa e encontrei várias pesquisas sobre esse tema. Motivos pelos quais as empresas sucumbem, as empresas fecham. E eu fui logo para erros que levam ao fechamento. É claro que existem outros tipos de erro que podem não fazer com que uma empresa quebre, mas todos esses erros podem fazer uma empresa quebrar e, na melhor das hipóteses, são causa para que a empresa não cresça, não chegue ao patamar que ela poderia chegar, não aproveite as oportunidades que estão no mercado. Bom, e aí depois de levantar todos esses motivos, eu classifiquei em 4 categorias para ficar mais fácil o entendimento e a compreensão deste tema. E os 4 grupos nos quais eu dividi esses motivos são 1. Estratégia. 2. Gestão empresarial. 3. Marketing. E 4. Comportamentos do empresário. Então, vamos falar sobre os motivos dentro de cada um desses 4 grupos, para que você possa avaliar se você, como empresário, está cometendo alguns desses erros, um ou mais, se você tem uma visão clara desses tópicos que eu vou abordar aqui e se tudo isso que eu vou falar aqui está funcionando na sua empresa. Ou seja, é uma mini consultoria que você vai ter ao ouvir esse episódio, se você fizer uma autoanálise aí, uma análise sua enquanto empresário, uma análise da sua empresa. Vamos lá então, começando com estratégia. Que erros cometidos durante a elaboração da estratégia da companhia podem levar ao fracasso da mesma ou, muitas das vezes, nem houve assim muito tempo para pensar em estratégia, a ideia veio, já havia a construção do negócio e as coisas aconteceram muito rapidamente e o que acontece muitas vezes é a falta de tempo para fazer uma visão estratégica do negócio. Vamos então entender o primeiro motivo dentro desse grupo de estratégia é produto ou serviço inadequado. O que isso quer dizer, Dalton? Quer dizer que a sua empresa pode estar oferecendo ao mercado um produto ou um serviço que as pessoas não querem ou entendem como uma coisa que não gera valor para elas. Dalton, isso é possível? Sim, isso é possível. Eu até falei essa semana num dos stories que eu fiz lá no Instagram. Aliás, se você não me segue, Dalton Ribeiro BR lá no Instagram. E nessa história eu falei sobre a diferença entre uma boa ideia e um bom negócio. Muitas das vezes você tem uma boa ideia, ou pelo menos você acredita ser uma boa ideia. Algumas das vezes até isso é validado por outras pessoas próximas a você.
Mas é uma coisa que, na verdade, não tem apelo ao público. As pessoas não querem aquilo, não acreditam que aquilo vai ajudá-las. Então, um produto ou um serviço inadequado é uma causa de um erro estratégico. Você pensou que as pessoas iam gostar daquilo que você estava oferecendo e as pessoas não gostaram. Elas não viram o que você viu em termos de utilidade, em termos de geração de valor. E você precisa validar, obviamente, um produto ou serviço novo que você vai lançar, utilizando, por exemplo, fazendo um MVP, né? um mínimo produto viável ali, para que as pessoas possam experimentar aquilo e validar ou não a sua percepção de geração de valor. Muitas pessoas não fazem isso, não exploram essa possibilidade e acabam, às vezes, passando muito tempo criando um produto, um serviço que as pessoas não vão querer. Eu lembro que eu tive a oportunidade de dar uma consultoria para um empreendedor que estava criando, já estava trabalhando há 2 anos num projeto, ele estava trabalhando de forma paralela ao emprego dele, construindo um aplicativo que na visão dele ia revolucionar. E aí quando a gente conversou e eu fiz algumas perguntas, ele acabou percebendo nessa conversa que o produto dele era inadequado, que não tinha a geração de valor que ele tinha imaginado, simplesmente porque eu fiz algumas perguntas que levaram ele a entender o que estava faltando e o que não tinha no produto dele, por que o produto dele não fazia sentido. E apesar de ter ficado triste, aborrecido, ele me agradeceu por ter aberto os olhos dele, porque afinal de contas ele estava investindo ali tempo e dinheiro na construção daquilo, e aí quando ele percebeu que estava literalmente jogando dinheiro fora, ele parou esse projeto. Então esse é um erro clássico, e normalmente esse erro mata a empresa logo no comecinho, né? A pessoa investe, lança o produto ou serviço e pouquíssimo tempo depois descobre que as pessoas não querem aquilo. Um outro problema muito comum também nessa linha da estratégia é a falta de conhecimento do mercado. Ele até validou a ideia dele e passou pelo crivo do público, né? Existe um público que gostaria de comprar aquele produto ou serviço. Mas ele não aprofundou essa análise, não ampliou essa análise para uma análise de mercado. O que eu quero dizer com isso? Ele não entendeu onde é que estava posicionado o mercado consumidor que ele queria atender, por exemplo. Ou ele não entendeu o tamanho do mercado, ou a recorrência do produto dele, como isso ia impactar nas vendas que ele poderia fazer. Imagina, tem um mercado consumidor com o meu produto, eu mapeei aqui, que tem pelo menos 500 pessoas dentro da área de atuação da minha empresa que poderiam comprar o meu produto. E aí vem a pergunta seguinte, com que frequência eles compram esse seu produto? É um produto de uso mensal, ou seja, você tem um potencial de alcançar 500 vendas mensais? Ou é um produto que ele vai comprar uma vez, depois não vai comprar nunca mais? Ou ele vai comprar uma vez, só vai comprar de novo daqui a 1 ano? Então, dependendo do que você está oferecendo em termos de produto ou serviço, você tem que entender o tamanho desse mercado. E o tamanho desse mercado é mais do que a quantidade de pessoas. É a frequência também com que essas pessoas compram ou podem adquirir o seu serviço. Uma outra questão é entender o poder de consumo desse mercado, né? Para você não posicionar o seu negócio, a gente está falando de um negócio físico, por exemplo, então eu vou colocar uma loja de produtos de luxo num bairro de classe média baixa. Óbvio que não faz o menor sentido, eu estou extrapolando aqui para um exemplo extremo. Mas você pode, por exemplo, estar lançando, cometendo um erro que eu já cometi há muitos anos atrás, no primeiro negócio que eu abri, eu ainda era executivo. Eu ajudei a minha ex-esposa a abrir um negócio e a gente escolheu mal. Na verdade, a gente nem escolheu, a gente achou que estava escolhendo, a gente utilizou um critério que estava incorreto. Escolhemos um ponto para abrir uma loja para minha ex-esposa trabalhar, e esse ponto, obviamente, não era o melhor ponto. Aliás, era um ponto horroroso, quando a gente começa a entender um pouco mais sobre negócios, sobre varejo. E o negócio não deu certo. Durou 1 ano e a gente decidiu encerrar o negócio. Então, entender o mercado consumidor e como atingir esse mercado consumidor. Um outro aspecto, ainda falando de mercado, é entender que nível de concorrentes você tem, né?
Se você vai lançar um produto ou um serviço, existe um mercado, só que você tem concorrentes muito fortes, você tem que ter alguma vantagem muito estratégica e muito significativa para entrar nesse mercado. Se o mercado tem muitos concorrentes, você tem que entrar como diferencial. Você tem que ter um posicionamento muito claro. E aí eu já limpo aqui a questão da concorrência, que está intimamente ligado ao seu posicionamento. Qual é o seu posicionamento frente à concorrência? Por que as pessoas vão comprar o seu serviço ou o seu produto? Se isso não estiver muito claro, você vai ficar no meio de um caminho ali onde você não entrega nada de diferente. E aí, a opção por comprar com você ou comprar com seus concorrentes vai cair no preço. E aí você pode entrar numa batalha de preço ali que concorrentes maiores tendem a ser capazes de suportar por muito mais tempo. Então, é muito normal que numa batalha de preço, se você é o maior, você vai acabar com os concorrentes, porque você tem um poder de negociação muito maior, um fôlego muito maior, uma capacidade de crédito muito maior, e os seus concorrentes, se você é um concorrente pequeno, você não aguenta uma briga dessa. Então, você tem que entender os concorrentes, entender o mercado e se posicionar de forma estratégica. Ah, Dalton, não fiz nada disso e o meu negócio não está vendendo. Isso pode ser um fator? Com certeza pode. E dependendo do seu nicho, tem algumas nuances ainda que você tem que considerar, né? Você está num nicho de restaurante, por exemplo, muitas pessoas gostam de variar o restaurante. Então você tem que estar trazendo público novo o tempo todo ou criando um motivo diferente para aquele cliente que já comprou com você, já consumiu no seu restaurante, voltar para experimentar uma coisa diferente, por exemplo. Senão ele vai ter uma frequência, mas ele não vai almoçar todos os dias no seu restaurante. Talvez ele faça isso uma vez por mês, 2 vezes por mês. A não ser que, de novo, esteja bem posicionado dentro do mercado consumidor. Tem uma empresa, milhares de funcionários, tem 4 restaurantes no entorno, você vai absorver ali 1/4 daquele. Você tem o potencial de absorver 1/4 daquele público ou mais. Então aí precisa entender exatamente como é que está o seu posicionamento dentro do mercado. E isso é uma questão estratégica. E a falta de conhecimento do mercado é responsável aproximadamente por 25% das quebras de empresa. Falta de conhecimento do mercado. E aí, do mercado consumidor, dos concorrentes, uma falta de uma visão clara de posicionamento. E por último, ainda dentro dessa questão do conhecimento do mercado, tem as questões regulatórias. Gente, quase que não sai a palavra. As questões regulatórias, você tem que entender a regulamentação daquele segmento que você está atuando, porque existem questões impeditivas ou que tornam aquele segmento um segmento mais complexo, mais complicado. Então, se você não tiver conhecimento sobre isso, busque entender a regulamentação desse segmento que você está querendo explorar. E, de novo, a falta de percepção pode levar, você cria empresa e aí você descobre que você tem que ter várias coisas que você não tinha previsto no seu planejamento inicial e aí você acaba tendo um investimento adicional ou você acaba tendo que mudar o local do seu empreendimento. Acontece a toda hora por, de novo, falta de conhecimento sobre a regulamentação. Muito bem, ainda dentro ali do grupo estratégia, em termos de erros, a gente tem o clássico problemas no modelo de negócio. Tem gente que constrói um modelo de negócio, ou na verdade não constrói um modelo de negócio, e esse modelo de negócio tem vários problemas. O produto ou serviço faz até sentido, mas da forma como ele foi estruturado dentro do modelo de negócio, o empresário às vezes tem dificuldade em transformar aquilo em resultado. E aí pode ser qualquer caixinha do seu plano de negócio, do seu modelo de negócio. E eu falo caixinha porque eu gosto muito de usar o modelo Canvas de construção de modelo de negócio. Então, é um framework que você utiliza as caixinhas ali, tem posição para cada uma das caixinhas, tem um motivo para aquela posição, mas que você analisa os aspectos do negócio de forma isolada e conjuntamente. E aí você tem condições de avaliar exatamente processos críticos, atividades críticas, que podem fazer toda a diferença entre o negócio dar resultado e o negócio dar prejuízo.
Então, é um clássico, né? E no Brasil, infelizmente, a maior parte dos empreendimentos que são criados sem um plano de negócios, né? Há uma ferramenta que está disponível aí na internet. Eu tenho bastante conteúdo sobre isso. Já criei em e-book, já tem vídeos no YouTube. Tem muito conteúdo sobre isso e, obviamente, não só eu que falo sobre isso, tem muita gente com conteúdos legais também, mas as pessoas não sentam para planejar, ou não entendem a importância, ou olham aquilo e acham que é uma coisa muito difícil e aí não pedem ajuda. Não pedem ajuda, cometem erros que eu posso considerar erros bobos, mas obviamente que é bobo para quem conhece. Para quem não conhece, são erros que às vezes nem são percebidos e aí, no final das contas, o negócio não vai bem ou para de crescer em determinado ponto porque tem um problema no modelo de negócio. E para terminar essa sessão de motivos que levam ao fracasso, que estão relacionados diretamente à estratégia, existe um que é econômico-financeiro. Uma falha na análise de investimento necessário e na projeção de resultados, o que obviamente vai te dizer que tipo de retorno, qual nível de retorno, qual a taxa de retorno ou qual o payback, em quanto tempo aquele investimento retorna para o empresário. Acabei de analisar um caso desse recentemente. Um dos meus clientes é um empresário que ele me pediu para fazer uma avaliação. Né? Ele recebeu uma proposta para entrar num negócio como sócio e ele me pediu, Dalton, preciso que você me ajude aqui a receber essa proposta, um modelo de negócio, ele não tinha modelo de negócio, o negócio é esse, preciso que você entre em contato com essa pessoa que vai tocar de fato o negócio e faça uma análise para ver se esse negócio tem potencial para gerar um resultado bacana ou não. E aí quando eu entrei em contato com esse empresário, ele já tinha sido empresário e estava querendo criar um novo negócio, só que era um negócio diferente do que ele tinha. E aí tinha várias falhas naquela análise de projeção de resultado. Então quando a gente sentou e eu coloquei numa planilha, e o Excel resolve, não precisa de nenhuma ferramenta sofisticada não, muito pelo contrário. O Excel resolve 99% de todos os problemas que você vai encontrar relacionados a análises econômico-financeiras, projeções de qualquer coisa que seja numérica. E eu mostrei para eles, olha só, do jeito que você está falando aí, com esse ticket médio, com essa quantidade de clientes, com esse custo fixo que você está me falando, esse negócio nem dá resultado positivo. E ele ficou surpreso, porque apesar de já ter empreendido num negócio similar, ele não tinha familiaridade com os números. E isso acontece em muitos dos negócios pequenos, né? E eu estou falando de negócios pequenos, estou falando em termos de porte de empresa. Pode ser um negócio que fatura 1 milhão, 2, 3 milhões por ano. No escopo empresarial, isso é um negócio pequeno ainda. Então, fatura 2 milhões por ano, mas o empresário não tem ali a análise de resultado. Ele sabe que o negócio está indo bem porque está sobrando sempre mais dinheiro no caixa. Ele está consumindo, ele está conseguindo viver, ele está tirando ali o prolabore ou antecipando os lucros, mas ele não tem noção do resultado. E aí, quando ele não tem noção do resultado, fica muito difícil tomar decisões para crescimento. Não dá para crescer se você não conhece o resultado da sua empresa, qual é a margem, qual é a quantidade de clientes que você atende, qual é o ticket médio dos produtos que você tem, ou dos serviços que você tem, qual é a tua base de custo fixo, como é que isso se comporta ao longo do tempo e como é que isso cresce se você decide crescer. Até para você entender o que você precisa agregar de margem quando os seus custos fixos aumentam. E, obviamente, isso vai gerar um resultado e aí você tem que entender se você precisa entrar com um investimento e esse resultado não é capaz de pagar esse investimento, então isso não é um bom negócio. E isso é importantíssimo e é imprescindível, porque, de novo, muita gente abre um negócio sem fazer essa conta. E aí lá na frente descobre que o resultado é pequeno demais frente ao investimento que você fez. E aí dá o desespero, a pessoa quer, não, preciso vender mais, preciso crescer mais, e muitas das vezes acaba colocando os pés pelas mãos. Então, falha na análise do investimento futuro, projeção de resultados futuros, desse grupo estratégico, um dos principais motivos que levam também
as empresas ao fracasso. Dalton, por que você não colocou isso no grupo de gestão? Pode ser também um problema lá na gestão, mas eu estou falando do análise inicial, da planilha que você faz antes de entrar no jogo. Muitas das vezes o negócio já é ruim antes de você entrar, então não entra, né? Obviamente que nem todo mundo faz essa análise, mas tem gente, e é exatamente por isso, que começa um negócio que fracassa. Muito bem. Então, os erros estratégicos, esses que eu acabei de falar, né? Produto ou serviço inadequado, falta de conhecimento do mercado, problemas no modelo de negócio ou falha na análise de investimentos, são problemas que normalmente podem levar uma empresa a quebrar rapidamente, né? Todas essas falhas normalmente fazem com que a empresa nasça e morra, muitas das vezes no mesmo exercício, mais tardar no segundo exercício, né? No segundo ano de atividade. Algumas sequer duram 6 meses, porque são erros estratégicos, não são problemas estruturais. E tem conserto? Tudo na vida tem conserto, né? Menos para a morte. Depois você morre, não tem mais jeito. Mas tem conserto, Dalton? Se eu acabei de identificar que estou cometendo esse erro aqui na minha empresa e eu acho que é por isso que o negócio não está funcionando, tem como consertar? Tem como consertar. Aí vai depender do quanto vai custar esse conserto, né? Que ajuste você vai precisar no seu negócio. Mas, via de regra, para tudo existe uma solução. Talvez não valha a pena você aplicar a solução, mas é uma análise que tem que ser feita negócio a negócio. Vamos entrar então na outra categoria, na segunda categoria, que é gestão empresarial. Muitas empresas quebram por problemas relacionados à gestão empresarial. Vamos começar. Falta de habilidade gerencial do empresário. O que eu quero dizer com isso? Significa que ele não conhece, ou se conhece, ele tem dificuldade de colocar em prática questões como definição de indicadores e metas. Isso é complicado. Quando o empresário ainda não adquirir esse conhecimento, ele pode, não tendo indicadores, ele pode, por exemplo, não estar percebendo um problema na empresa dele. E talvez quando ele perceba seja tarde demais. Então, normalmente, quando uma empresa entra numa crise, já existiram sinais anteriores que já estavam mostrando uma tendência àquela situação. Tendências essas, sinais esses que você, empresário, só percebe se você tem bons indicadores, se você tem um bom painel de indicadores para o seu negócio. E quando você não tem metas, você está deixando uma oportunidade na mesa. Você está confiando de que do jeito que tá bom, não acompanha, estou satisfeito, mas você não colocou uma meta desafiadora. O fato de você não colocar uma meta desafiadora implica em você entrar numa zona de conforto. E quando eu falo você, eu estou falando da sua empresa como um todo. As pessoas, né, tem que ter sempre metas. Os gestores, os líderes, os analistas, as pessoas, elas precisam de metas para se desafiar. A gente só dá o nosso melhor quando a gente tem uma meta a alcançar. Quando a gente tem um desafio a alcançar, senão a gente fica ali na zona de conforto. E tem, obviamente, pessoas que nem quando você bota a meta, elas se coçam para sair da zona de conforto. Aí é um problema, questão de pessoas, a gente já vai chegar lá. Mas é importantíssimo a definição de indicadores, ter indicadores bem desenhados, bem estruturados, que realmente mostrem a direção que o seu negócio está tomando no dia a dia. E, obviamente, ter metas que te possibilitem crescer sempre. Um outro tema também ligado a essa questão da habilidade gerencial é falta de habilidade na hora de analisar problema, né? Não adianta, eu tenho um indicador, ele está abaixo do que eu esperava, mas eu não consigo fazer uma análise do problema, né? Ou a minha equipe não consegue determinar qual foi a causa daquele indicador ter ficado abaixo. Se a sua equipe, essa falta de habilidade de analisar problemas, pode ser um problema na tua equipe. Você não tem as pessoas certas para analisar problema e fazer um diagnóstico assertivo. E, obviamente, se não tem capacidade para fazer uma análise, mesmo que faça um plano de ação, provavelmente vai falhar. Vai falhar esse plano de ação porque a análise não foi bem feita. Você vai atacar um problema que não tem relação com aquele indicador que você está tentando melhorar. E aí, aproveitando o embalo, falta de habilidade para criar um plano de ação.
E pode ser que algumas pessoas que já estão há muitos anos fazendo plano de ação, trabalhando com modelo de gestão, não tenham parado para perceber que fazer um plano de ação não é uma coisa trivial. É trivial para quem já fez centenas ou milhares de planos de ação, mas para quem nunca fez ou para quem nunca fez um bom plano de ação, pode ter muita dificuldade em criar um plano de ação que seja coerente, que seja factível e em gerenciar esse plano de ação depois. Então, tudo isso entra-se nesse contexto aí de falta de habilidade gerencial. De novo, são conhecimentos que a pessoa aprenderia se ela tivesse passado formalmente por algum tipo de educação. Não precisa necessariamente ter feito uma faculdade de administração, mas ela pode ter adquirido esse conhecimento em outros cursos. E hoje o que mais tem é curso, né? Ela pode ter aprendido, alguns dos meus clientes aprendem comigo. Já até sabiam, mas eles se aprimoram dentro da minha mentoria. Eles trazem dúvidas. Eu tive até um cliente que falou, não, eu fiz um MBA em gestão, mas para tirar da teoria e colocar na prática na minha empresa, eu estou tendo dificuldade. Você me ajuda? Com certeza. Então, ele foi meu mentorado durante alguns meses e a gente conseguiu transformar aquele conhecimento que ele já tinha em como é que eu coloco isso na prática no seu negócio e o que você tem que analisar e o que você aprende e agora, obviamente, nos próximos negócios que ele estiver criando, ele já consegue pegar aquela metodologia e aplicar novamente. Então, falta de habilidade gerencial certamente é um dos grandes motivos que levam as empresas a quebrarem. Tem uma outra habilidade dentro ainda do escopo gestão empresarial, que é a gestão do caixa da empresa. E aí tem gente que fala, não, mas eu controlo tudo, eu sei tudo que entra e tudo que sai. Legal. Mas é mais do que isso. Quando você faz gestão do caixa, você tem que entender o que impacta na gestão do caixa. Então, legal. Preço, por exemplo. O fator preço impacta diretamente. Obviamente, se você aumentar o preço de venda, você melhora o fluxo de caixa. Então, aumentou o preço, melhorou o fluxo de caixa. Como é que está o comportamento de custos e despesas? Isso está bem detalhado ou aparece, esqueci dessa despesa. Esse custo aqui cresceu. Por que cresceu? Cresceu porque a venda aumentou. Mas ele não é um custo variável, ele é um custo fixo. Ele não tinha que ter crescido como o da venda aumentou. Então, a falha no conhecimento dos números da empresa é uma falha na gestão do caixa. Vai gerar uma falha na gestão do caixa. Então, conhecer detalhadamente os custos e despesas do seu negócio é imprescindível para que você tenha uma boa gestão do seu caixa. Caixa é o oxigênio da empresa. Se faltar caixa, a empresa morre, né? Uma outra coisa que pouca gente presta atenção, mas que, de novo, e desculpa se eu estou falando algumas coisas aqui que para alguns ouvintes pode parecer muito óbvia, mas às vezes o óbvio não é bem feito. Às vezes o óbvio é feito mais ou menos, e aí mais ou menos não dá o resultado que poderia dar. E mais, óbvio é relativo, né? Óbvio não existe. Óbvio para quem sabe, óbvio para quem conhece, para quem não sabe, para quem não conhece, não é óbvio. Então, prazos. Como assim prazo? Prazo médio de recebimento. Você conhece qual é o seu prazo médio de recebimento? Prazo médio de pagamento. E aí, de novo, tem muita gente que não considera isso no momento do planejamento do negócio, ou não fez o planejamento, e aí não considera mesmo. No dia a dia, não percebe a importância que isso tem. E está sempre desesperado, porque está sempre faltando dinheiro. Por quê? Muitas das vezes você tem uma diferença entre prazo médio de pagamento e prazo médio de recebimento que é negativa para você. Então, se você tem um negócio que você recebe sempre a prazo e paga sempre à vista, você vai faltar caixa sempre e mais. Quanto mais você vai crescer, mais caixa vai faltar. Então, vender mais não resolve este problema. Então, você precisa entender o que você vai precisar fazer, vai ter que buscar capital de giro, porque o seu prazo de recebimento é maior do que o seu prazo de pagamento. A não ser que você tenha uma margem sensacional, vai faltar dinheiro sempre. E se você tiver uma margem sensacional, você tem que crescer ali baixo, em uma velocidade baixa, senão você vai precisar de caixa. Então, precisa ter entendimento sobre essa questão. E mais,
precisa entender como é que as coisas são impactadas, né? Tá, vou fechar um negócio novo. Puta, mas esse cliente novo, ele tem um prazo de 120 dias para pagamento. Tá legal, né? Um cliente novo, faturamento, só que você só vai receber daqui a 120 dias. E você tem que entregar o produto ou o serviço antes disso. Então, fechou o cliente, você já sabe que você vai precisar de caixa. E aí, obviamente, na negociação, uma negociação prévia com os seus agentes financeiros, né, com os seus bancos, com os bancos com os quais você trabalha, pode te ajudar nisso. Já ter ali pré-definido uma linha de crédito para aumento de capital, com juros decentes, vamos dizer assim, né? Porque até altos ou baixos depende da conjuntura macroeconômica, mas juros decentes, né? Vamos chamar de juros decentes. Porque se você precisa também e não se planejou para isso, você vai pagar, obviamente, taxas maiores, taxas provavelmente indecentes. E uma outra questão na gestão do caixa que tem que ser considerado sempre é a inadimplência. Eu lembro de um caso de uma das grandes empresas de venda pela internet, uma empresa que vende imóveis, não vou falar o nome aqui. E isso eu ouvi do não lembro se foi do executivo ou do fundador, porque eu ouço muitas histórias, eu adoro histórias. Mas o caso a empresa estava vendendo pela internet, estava vendendo por cartão de crédito, estava quente que não ia ter problema de inadimplência, né? Afinal de contas, o cartão de crédito tem a validação lá, online e tudo mais. Quando ela começou a perceber que ela tinha sido alvo de vários golpes, porque ela não fazia alguns tipos de validação que são importantes dentro do processo dela. E aí, as pessoas usavam cartões de crédito clonados ou roubados para fazer compras grandes de coisas caras na internet, pedidos grandes. A empresa entregava e 5 e 10 dias depois a empresa de cartão de crédito estornava porque tinha lá a comprovação de que o cartão tinha sido clonado ou roubado. Mas o prejuízo fica com o lojista? Fica. Pelo menos nesse caso, segundo o empresário, eles tiveram prejuízos milionários, porque quando eles se deram conta, o volume de transações quando isso ocorria era muito grande. Quando você esse é um mal, né? Se tem um aspecto que é de risco, quando você vende grandes escalas pela internet, online, blá, 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 atuação nacional, entrega no Brasil inteiro, vendo online, são milhares e milhares de pedidos por dia. Pois é. Entrou um golpe, isso demorou uma semana, quando você viu, você já tinha feito 7 mil pedidos daquele jeito. E aí, o prejuízo é realmente gigantesco também. Então, inadimplência. Claro que, eu indo para um caso limite, mas a inadimplência, ela normalmente ocorre em vários cenários. E aí, a forma como os seus clientes te pagam impacta diretamente. O negócio, o segmento de negócio onde você está impacta diretamente. Tem vendas que são recorrentes, né? Mensalidades e tudo mais, o cliente para de pagar, né? E tem segmento tipo escola, o cliente para de pagar, mas o aluno continua indo, você tem que dar aula para ele, você não pode tirar o aluno no meio do ano letivo, né? Escola, faculdade e tudo mais. Então, você tem que esperar ali, e você pode não renovar para o período seguinte, mas você não tem um poder muito grande de cobrança dos inadimplentes. Então, realmente precisa ter um time para entrar, negociar, e tem, obviamente, empresas que não tem nada disso, né? O cliente fica devendo. Tem empresa que nem controla, gerencia direito os inadimplentes, e aí quando percebe, o teu caixa não devia estar com esse valor, matar. E aí isso pode ser um problema que pode, inclusive, agravar um problema de caixa que já existe, de outra natureza, e no limite, como nesse exemplo que eu citei da empresa que vendia móveis online, pode ser algo que leve a empresa próxima ao colapso também. Outro ponto ainda ligado à gestão empresarial, falha na gestão de processos. Processo, como é que é isso, Dalton? Gestão de processos, sim. Você tem que entender quais são os processos críticos da sua empresa, do seu negócio. Esses processos críticos, eles são críticos porque sem eles você não entrega o que você vende, sem eles você não consegue clientes, sem eles você não paga ou recebe o que você precisa pagar ou receber, sem eles você não entrega o seu produto ou o seu serviço. Esses são processos críticos. Tem processos que não são críticos? Tem processos que são processos de apoio, né? Você não vai quebrar porque o seu processo de recrutamento e seleção, provavelmente, você não vai quebrar, né? Provavelmente. Você não vai quebrar porque o seu processo de recrutamento e seleção, por exemplo, é ineficiente. Pode gerar problemas? Pode, vários, inúmeros.
mas provavelmente você não vai quebrar por isso, a não ser que você esteja fazendo isso em escala, né? A não ser que esse seja o core business do seu negócio, fazer processo de recrutamento e seleção. Mas tem processos, são processos de apoio, mesmo mal estruturados, você pode estar perdendo dinheiro, pode estar perdendo muito dinheiro se o processo é ineficiente, mas se ele não é crítico, talvez ele vá levar mais tempo para fazer com que a empresa quebre, ou vai fazer com que a empresa fique estagnada durante mais tempo. Mas quando o processo é crítico, aí o negócio é complicado. E para processos críticos repetitivos, você precisa de procedimento, você precisa de norma, até para ficar mais fácil você treinar as pessoas e para você garantir um padrão de qualidade que você precisa dentro do processo. Então, ele precisa estar desenhado, as pessoas precisam estar bem treinadas, existe todo um trabalho que o empresário deve fazer para cuidar dos processos da empresa e garantir que fulano saiu, puta, nada mais funciona, porque só o fulano sabia como fazer. Isso acontece muito em muitas empresas, grandes até. Deixam conhecimento na mão de uma pessoa só, não tem processo desenhado, essa pessoa resolve, se segue para a direita, segue para a esquerda quando alguém pergunta, e quando ela sai, fica todo mundo perdido e existe uma queda de qualidade muito grande. E, de novo, no limite, isso pode gerar a perda de clientes e a redução de receita e, consequentemente, ao colapso do negócio. Ainda falando sobre gestão de processos, indicadores de performance, né? Os processos têm seus indicadores, independente do processo financeiro, contábil, RH, produção, prestação de serviço, comercial, você tem indicadores de performance em todas as áreas. E se você não define, não tem a metodologia de acompanhamento, você falha. E essa falha pode, de novo, esconder problemas que podem levar a empresa a quebrar. E, por fim, ainda falando de processo, quando você não tem um processo desenhado, tem muitas vezes que algumas coisas ficam sem dono no meio do caminho. Então, isso pode gerar problemas na definição de responsabilidade de cada cargo dentro da empresa, de cada pessoa dentro da empresa. Então, quando você tem uma zona nebulosa ali, de definição de responsabilidade, isso provavelmente prejudica os processos da empresa. Se forem processos críticos, isso pode levar uma empresa ao colapso também. Então, esses problemas podem perdurar por muitos anos na empresa? Podem, impedindo a empresa de crescer. Elas podem não ser grandes o suficiente para fazer a empresa quebrar, mas elas podem ser, sim, um ponto determinante que impede a empresa de crescer. Ou que, quando submetidos a uma pressão de crescimento muito grande, aí vai espanar, né? Aí o negócio vai quebrar, porque não estava estruturalmente preparado para um crescimento muito forte. Outro problema relacionado obviamente, à gestão empresarial é falha na gestão das pessoas. Aí, se você tem um time errado, dificilmente essa empresa vai para frente. E se você tem um time errado, pode ser que você quebre rapidamente. A empresa, a gente falou de processos, né? O que é uma empresa se não processos, pessoas, equipamentos? Então, você precisa, e liderança, né? Pessoas, processos, equipamentos e liderança. Se você tiver esses 4 elementos, é uma empresa, qualquer uma tem esses 4 elementos. Então, quando você falha na gestão de pessoas, você está falhando numa coisa que é importantíssima. Não importa se a sua empresa é super automatizada, tecnológica e tudo mais, em algum momento você vai precisar de gente, né? E a falha na gestão das pessoas pode ser um fator crucial para determinar se uma empresa tem sucesso ou se ela é uma empresa fracassada. E aí a gestão de pessoas envolve todo o ciclo de gestão de pessoas, né? Então você pode pensar a gestão de pessoas como, por exemplo, começa a seleção. Então selecionar as pessoas certas. Não, todo processo de seleção não seleciona as pessoas certas? Deveria, mas nem todos o fazem. É culpa do gerente de RH? Bom, como ele tem essa posição, né, de gerente de RH, ele acaba assumindo essa responsabilidade. Não vou chamar de culpa, vou chamar de responsabilidade. E aí pode ser falta de percepção do que a empresa precisa. E quem tem que dizer o que a empresa precisa é o líder daquela área onde aquela pessoa vai entrar. Então essa comunicação, esse entendimento entre a pessoa que está contratando e a pessoa que vai receber a pessoa é fundamental.
E, obviamente, você ter mais conhecimento sobre... Quanto mais conhecimento você tiver sobre o que aquela pessoa vai fazer, provavelmente melhor será o seu processo seletivo. Se as pessoas negligenciam isso, contrata aí um assistente administrativo. Tá bom. Não sabe pra quê? Aí entra no mercado lá, faz um anúncio no LinkedIn, seleciona um montão de gente, aí tem uns caras com um currículo bacana, com uma experiência bacana, aí você contrata. Aí você bota a pessoa para fazer, ela não tem fit nenhum com aquela vaga. Não, mas era super qualificada, currículo, experiência, tá bom, mas ela nunca tinha feito aquele trabalho que ela vai fazer. Ou ela não tem os comportamentos necessários para realizar aquela tarefa. Você pegou uma pessoa que é ótima com pessoas, mas o trabalho era analítico, ela não ia lidar com pessoas, ela ia lidar com números. E aí a pessoa não tinha essa habilidade, nem gostava daquele trabalho e está no lugar errado. Selecionou a pessoa errada, provavelmente vai dar errado. Quanto mais alto o nível hierárquico dentro da empresa, mais fatal será esse erro de escolher a pessoa errada. Depois que você selecionou a pessoa, o próximo passo na cadeia de gestão de pessoas é treinar as pessoas. Mas ele já tinha 50 anos de experiência. Pois é, mas... E agora para fazer oferecer o seu serviço, o seu produto, do jeito que você determinou que tem que acontecer. Então você precisa treinar as pessoas. E mais, elas precisam evoluir, né? Você não vai contratar, vai ter na empresa só sênior, só especialista. A folha de pagamento vai lá para a estratosfera. Normalmente você tem que contratar as pessoas, você tem que ter uma distribuição estratégica, inclusive, dentro da empresa, entendendo onde é que eu posso ter pessoas mais júnior, onde é que eu preciso ter pessoas mais experientes, como é que eu faço o júnior se tornar um pleno e depois um sênior. Então, isso é treinar as pessoas. Então, você tem que desenhar essa matriz para você entender e para você, de novo, uma coisa impacta na outra. Além da performance, você precisa ter esse desenho para você saber quem você vai selecionar. Ainda no ciclo de gestão de pessoas, você selecionou, você treinou, agora você tem que dar a tarefa para ela. Então, delegação da tarefa. Como é que você delega a tarefa? Tem gente que delarga a tarefa. Eu ouvi esse termo, achei muito legal. Não é delargação de tarefa, é delegação de tarefa. Você mostra, você ensina, você verifica se a pessoa compreendeu, acompanha a execução no começo, depois você vai aumentando o nível de liberdade e autonomia até você ter certeza de que a pessoa está capacitada. Nesse processo, você vai dando feedback para que a pessoa possa corrigir eventuais erros que ela cometa ao longo desse processo. Dalton, dá um trabalho, né? Então, gestão de pessoas dá trabalho. Por isso que você precisa de pessoas na liderança que tenham um perfil de líder. Porque se ela não tiver perfil de líder, ela não vai fazer nada disso. E aí você não vai entender por que a equipe não evolui, por que a equipe não entrega o resultado. Por quê? Porque, de repente, a pessoa que está lá não tem paciência e não quer fazer, ou não está afim de fazer o trabalho básico da pessoa como líder, que é desenvolver os seus liderados. Legal, fez isso tudo. Próximo passo aqui no processo de gestão de pessoas é engajamento, né? Muito legal, eu já selecionei a pessoa certa, eu treinei esta pessoa, eu consegui delegar para ela, mas ela não faz. Ela não faz. Por que ela não faz? Porque ela não quer fazer. Mas como é que é? Outro dia eu postei no meu Instagram, eu não lembro mais como é que era exatamente a frase, mas era tipo assim, ser líder é fazer com que as pessoas queiram fazer aquilo que você quer que elas façam. Ou seja, a pessoa tem que querer fazer aquilo que você precisa que ela faça. Ela tem que querer fazer o melhor, tem que querer fazer certo. Isso é engajamento de pessoas. Também tem bastante conteúdo aqui no DaltonCast sobre engajamento de pessoas. Recomendo que você ouça todos eles e, principalmente, coloque em prática. Porque você tem um time de pessoas não engajadas, a probabilidade desse negócio decolar é muito pequena. Imagina qualquer coisa que você faça, né? Eu vou contratar um pessoal para montar um carro e ninguém tem vontade de montar o carro, ninguém está afim, vai ficar tudo torto. Se é que vai ser montado um dia, então não vai funcionar direito. Então, você precisa ter pessoas engajadas na sua empresa. Todas vão estar engajadas? Difícil isso acontecer. Mas, quanto maior é o percentual de pessoas engajadas que você tem no seu time, maiores são as chances da empresa durar e da empresa crescer. E, por fim, neste ciclo ainda falando de gestão de pessoas, você tem a parte do reconhecimento, você tem que reter essas pessoas, senão elas vão embora.
pessoas que não são reconhecidas, elas vão embora para outro lugar onde elas são reconhecidas, porque existe uma necessidade de reconhecimento. Isso pode ser explícito ou implícito. O reconhecimento pode vir de várias formas. A gente não está falando aqui só de dinheiro, não. Aliás, normalmente dinheiro está ali na segunda, terceira posição, às vezes até na quarta posição, na expectativa do colaborador em relação à empresa. Dinheiro é importante? Sem dúvida que é, mas não é suficiente muitas vezes. O clima, o relacionamento, a forma como aquela pessoa está crescendo e está ganhando mais responsabilidade, tudo isso conta em termos de reconhecimento. E se você não reconhece, ela vai embora. E você teve todo o trabalho, selecionou, treinou, desenvolveu e ela vai embora. Por quê? Porque você não teve capacidade para reter aquela pessoa. Todos esses problemas falharem nessas etapas, falhar nessas atividades, pode levar a empresa a quebrar? Pode. Né? Você contrata uma pessoa que executa um trabalho ruim, entrega um produto ruim, o cliente não volta mais, aí você está gastando rios de dinheiro para trazer o cliente, tá tudo lá legal, marketing, bababá, tudo bacaninha, a gente já vai falar de marketing. E aí você está trazendo um monte de cliente, o cliente compra com você uma vez, ele deveria comprar toda semana, mas ele só compra uma vez e não compra nunca mais. Eu me lembro que a gente estava na empresa onde eu trabalhava, falando de planejamento estratégico, né? Era no período de planejamento estratégico, e tinha um indicador que era a quantidade de clientes. E começou o pessoal a falar, não, legal, tem um indicador aqui, quantidade de clientes. Então vamos montar aqui um indicador, um painel, um farol, e o indicador era a quantidade de clientes novos. Legal esse indicador, né? Muito legal esse indicador. E aí o indicador, meta de, sei lá, 15 clientes novos todo mês. E batia a meta. Legal, estamos batendo a meta, 15, todo mês 15. Aí quando estava chegando perto do final do ano, quando o pessoal já está começando a fazer projeção para saber quanto é que vai ser o resultado do ano, a meta, quanto é que vão ganhar de PR, né? Premiação pelo resultado, né? Pela participação dos resultados. E aí alguém falou assim, tá legal, porque nós estamos aumentando nossa base de clientes, né? Legal, 15 todo mês e tal. E quando for olhar para a base de clientes, ela está do mesmo tamanho. A empresa ganhava 15 clientes todo mês, perdia outros 15. Ou seja, tinha um indicador, o indicador era legal, só estava faltando um indicador de quantidade de clientes perdidos para somar com eles e chegar a um saldo de clientes que efetivamente estão aumentando na sua carteira. Então talvez o indicador correto se fosse clientes ativos na carteira e não quantidade de clientes novos. O indicador errado, ou a falta do indicador de perda de clientes, levou com que a empresa ficasse cega para esse fenômeno de perda de clientes ao longo do ano inteiro. E, obviamente, quando você vai olhar para aquilo, ninguém sabia por que o cliente ia embora. Então, você botava cliente de um lado, perdia cliente pelo outro, o saldo era sempre o mesmo e, pior do que isso, você não sabia que motivos estavam levando os clientes a deixarem de ser clientes, a deixar a sua base. E então, falha na gestão, mais um exemplo de falha na gestão empresarial e de falha, especificamente esse exemplo, de falha nos indicadores. Muito bem, vamos passar para o terceiro grupo de causas que levam as empresas ao fracasso. Marketing. Olha, marketing é um assunto que as pessoas às vezes esquecem, né? A pessoa cria um negócio, analisa o mercado e esquece que tem que trazer o mercado para comprar com você. Então, falta de uma estratégia de marketing é um erro clássico. Talton, você já não falou sobre isso lá na estratégia? Falei. Só que lá você está desenhando o seu negócio, tá definindo o preço que vai ser, o produto, onde você vai abrir a sua loja. Legal, tá tudo legal lá, mas agora que você imaginou como é que seria, dimensionamento para você trazer as pessoas, você tem que, na prática, fazer aquilo acontecer. E na prática, a gente está falando especificamente de estratégia de marketing. Construir, remodelar, revisar uma estratégia de marketing adequada para trazer as pessoas para comprar seu produto ou seu serviço, para tornarem-se seus clientes. E aí, de novo, a gente vai falar, obviamente, sobre 3 coisas básicas aí que a gente está falando de marketing, né? Primeiro, posicionamento. Tem muita gente que esquece essa parte e ela é a mais importante de todas. Tem muita gente que quando você fala em marketing, a pessoa pensa em canais de marketing. Isso é falta de conhecimento. Como a gente falou antes, né? A pessoa não erra porque ela acordou de manhã e você vou errar. É porque a pessoa não conhece. Quais são os empresários que de fato estudaram marketing? Investiram seu tempo para estudar marketing? Poucos foram. Poucos são. Então, quando ela
Pensa em marketing, o cérebro associa a Instagram, Facebook, Google, outdoor, panfleto, sei lá sobre o que o cérebro da pessoa vai associar. Mas Heracles Classics é a coisa mais importante de todos. Tudo isso que a gente está falando aqui é canal. É como é que eu alcanço o público. Só que eu tenho o público. O público em si. O que eu conheço de fato do meu público? Se eu não conheço de fato o meu público, eu não sei como é que eu chego nele. Como é que eu falo para ele? O que eu tenho que falar para essa pessoa ter interesse em conhecer o meu produto? Tem interesse em atender o telefone, tem interesse em fazer uma visita à minha loja, tem interesse em entrar no meu site. O que eu preciso falar para essa pessoa? Eu preciso conhecer essa pessoa. E as pessoas ficam achando que é só fazer postagem na rede social. É só pagar uma grana lá pro Google. Não é só isso. Ah, Dalton, mas o fulano fez e funcionou. Ele pode ter dado sorte. E tem um negócio interessante, né? Quando você acerta, não necessariamente você aprende. Às vezes você acertou porque você deu sorte. Agora, quando você erra, você tem a oportunidade de fazer uma análise mais profunda e entender de fato os motivos que levaram ao erro. E aí, quando você faz isso, você aprende. Então, a vitória não garante o aprendizado. O erro te dá todos os elementos que precisa, a derrota te dá todos os elementos que você precisa para aprender de fato. Então, deu certo para o fulano, sorte, ou foram coisas que ele nem considerou, aspectos relacionados ao público, ou de repente ao posicionamento, que de novo é o mais importante de tudo, que levaram ele a ter sucesso. Não significa que você vai ter também. Então, de novo, nível de importância. Número 1, posicionamento. Tem que estar claro qual é o seu diferencial, como é que você gera valor para o seu público. Público, você tem que entender o seu público. Que força esse público tem para negociar e quais são as opções que ele tem de compra para resolver o problema dele, além de você. E tem produtos, inclusive, que são produtos substitutos, né? Quem é o concorrente da margarina? Além das outras marcas de margarina, é a maionese, é um produto substituto, é a manteiga, é um produto substituto. E sei lá, e aí a pessoa ainda começa a criar um negócio novo, né? Creme, não sei o que é lá, de sub, não sei das quantas. Então, você tem que entender qual é o seu posicionamento, como é que você vai encarar, como é que você vai vencer. Posicionamento, quando a gente fala de estratégia, como é que eu venço nesse mercado? Você precisa se posicionar de tal forma que você tenha condições de vencer. Se você entrou no mercado sem posicionamento, provavelmente você não tem condições de vencer. E aí você vai ser sobrepujado pelos seus concorrentes. E aí acabou a brincadeira. Então, posicionamento, público, e aí sim, canais, como é que eu me comunico com esse meu cliente. Outro erro clássico, quando você está falando do grupo aqui de marketing, é falha na execução. Você tem que executar aquela estratégia. Legal. Fiz um PowerPoint bacana, contratei uma empresa de consultoria, contratei a Bari Marketing. A Bari Marketing é uma empresa na qual eu sou sócio e onde eu ajudo a cuidar exatamente da estratégia de marketing da empresa. Então, desenhamos lá na Bari Marketing uma estratégia maravilhosa. A gente entrega para o nosso cliente e ele falha na execução da estratégia. Então, ele falha na execução, falha na atração, ele não está utilizando os meios que a gente recomendou que ele utilizasse, ele errou na conversão, o cliente até entra em contato, mas os vendedores são ruins demais, o cara não consegue, o cara fica atrapalha em vez de ajudar. Então, ele pode estar falhando na conversão, ele pode estar falhando na entrega, ele devia encantar o cliente quando ele entrega o produto ou o serviço. É isso que a gente desenhou no nosso plano de marketing. Sim, o nosso plano de marketing olha tudo. Ele olha o aspecto do atendimento, como é que é a experiência que eu faço para encantar esse cliente. E ele tem que se tornar fã, né? O ideal é que cada cliente que seja atendido por você torne-se um fã, indique outras pessoas. Falhas nesse ciclo, falhas na execução. Não, mas nem tem estratégia na minha empresa de marketing. Tá bom, você pode só executar bem executado cada um desses passos. Como é que eu executo bem executado cada um desses passos? Lembra que a gente falou de processos? Lembra que a gente falou de pessoas? Então, se você não cuidar lá, você não vai conseguir executar aqui. Mas se você cuidar das pessoas do processo e esquecer que existe uma estratégia para atração e retenção dos seus clientes, você vai quebrar o seu negócio. Bom, e ainda falando de marketing, para a gente terminar, falha na gestão, né?
A gestão disso tudo. Por quê? Porque você pode estar atraindo o cliente que não é o cliente que você desenhou na sua estratégia. Pode ser que por algum motivo, isso acontece demais. Gente, você não acredita em como isso acontece, como isso é comum. Você pensou o seu negócio para um público. Você desenhou toda uma estratégia para aquele público. Mas na hora que você começou a trabalhar, na hora que você começou a executar as ações, apareceu um público diferente. Você vai atender, óbvio. Você não fala assim, não vou atender para você porque você não é meu público. Mas você não percebeu isso. E aí, quando você não percebeu isso, você não consegue fazer uma análise do que está acontecendo. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Você abriu um supermercado e aí você se posicionou, a sua estratégia era, vou me posicionar como um supermercado que vende produtos de alto valor agregado para atingir um público classe média alta. A minha loja está posicionada num bairro de classe média alta. Eu fiz todo o trabalho de casa, então classe média alta que eu quero. O público entra na sua loja, mas não compra os produtos que você achou que iria comprar. Com isso, o ticket médio cai. O ticket médio cai. E aí, consequentemente, a margem absoluta que você gera não consegue pagar o custo todo que você tem por estar posicionado para atender um público classe B+. Ou a menos, né? Então, classe média alta. Então, você precisa ver isso. Isso você vai ver na gestão. Você está executando tudo direitinho, mas você tem que ter gestão. Você tem que analisar o ticket médio. Você tem que analisar a margem. E isso é papel... isso não é papel do gerente lá. Não, isso é papel do marketing. Se o marketing está... Se o objetivo de marketing não foi atingido, o objetivo de marketing era preço, era quantidade, era público e era quantidade de venda, você tem que olhar o que está acontecendo. O que está acontecendo? Pode ser que o vendedor está dando desconto demais. Tem um processo lá na conversão que ele poderia dar desconto e o desconto está sendo alto demais, mais alto do que eu projetei. Como está mais alto do que eu projetei, a minha margem é menor do que eu projetei. Aí eu imaginei que vendendo 1.000 por mês, estava pago. O negócio é dar resultado positivo. Eu estou vendendo 1.200 e o negócio está dando resultado negativo. Por quê? Porque a margem está diferente. Ou porque o custo fixo está mais alto. Tem que ter essa análise. Um outro erro comum que acontece é uma falha na gestão dos gastos com publicidade. Dalton, publicidade e marketing não é a mesma coisa? Não. Publicidade é um dos ramos dentro da área de marketing. Publicidade é você falar com o público, você criar peças publicitárias. Pode ser offline, online, para você atrair as pessoas. Só que isso você precisa de investimento. Pode ser orgânico? Pode. É o melhor dos mundos. Mas normalmente não é suficiente. E aí você tem que investir em publicidade. Mas eu nem faço isso no meu negócio. Talvez por isso você não esteja crescendo. De novo, isso pode ser um erro que está impedindo sua empresa de crescer. Você não consegue atingir as pessoas que gostariam de comprar o seu produto. Então você precisa investir em publicidade. Só que um investimento em publicidade é um gasto, na verdade, uma despesa, tecnicamente falando, uma despesa com publicidade. Ela precisa ter um retorno, ela precisa ser medida, você precisa medir isso. Foi até um trabalho que eu fiz com um dos meus mentorados recentemente, da gente medir. Por quê? Porque existia até uma discussão entre sócios, se dava ou se não dava resultado os investimentos em publicidade. Por que tinha essa discussão? Porque estava no empírico, né? Eu acho que dá. O outro, não, mas eu não estou vendo isso, não acredito que dê. Então, como é que a gente resolve isso? Medindo. E aí eu mostrei como é que ele poderia fazer essa medição. Ele fez essa medição e comprovou que estava um resultado muito bacana a publicidade que ele estava fazendo e que, obviamente, o incentivou a aumentar esse gasto para ter um retorno ainda maior. Isso não é direto, essa escala não aumenta indefinidamente. Precisa de gestão para ir acompanhando isso e sabendo, aproveitando ali as oportunidades que você tem para aumentar o teu faturamento. Mas poderia ter dado um resultado ruim, como você não analisa. Se o resultado tivesse sido negativo, já tive casos também de empresas que a gente deu consultoria e estava jogando dinheiro no lixo, literalmente, porque o resultado que voltava gastava 1.000 e entrava 100. Então perdia 900 todo mês. Por quê? Porque não tinha gestão do marketing. E por fim, não menos importante, quando a gente está falando aqui de uma falha que eu coloquei ela dentro do grupo de marketing, é a falta de gerenciar o nível de qualidade do seu serviço, o famoso NPS. E aí acontece o que eu falei ainda há pouco. Você ganha cliente de um lado, perde cliente do outro. Por quê? Falta de qualidade.
E aí você tem que botar uma lupa e entender em que aspectos a qualidade está sendo ruim. A qualidade tem que ser medida. A qualidade, como tudo na vida, se você quer gerenciar, tudo que você precisa gerenciar, você precisa medir. E para medir você tem que ter número, controle, processo, procedimento, um farol básico da gestão. A falta de gestão do nível de qualidade pode fazer com que você perca cliente, e aí talvez você perca até mais do que você consegue ganhar. E principalmente quando o cliente perde a confiança no seu produto, no seu serviço, aqui é um caminho sem volta. Né? Se o seu produto, o seu serviço, a sua empresa tem uma má fama no mercado, você tem um imenso problema. A sua reputação é algo importantíssimo quando você está falando de vender alguma coisa. Afinal de contas, venda é uma questão de confiança. Se as pessoas perdem confiança na sua empresa, acabou o jogo. É só uma questão de tempo para quebrar. Dalton tem solução para isso? Com bastante trabalho, tem. Mas é um trabalho árduo. O melhor é evitar que isso aconteça. Como é que você evita? Gerenciando o nível de qualidade dos produtos que você vende. E quando a gente fala de NPS, a gente está falando de satisfação do cliente, tá? Não adianta você achar que tá bom, mas o cliente achar que não tá. Então, NPS é gerenciar o nível de satisfação do seu cliente. Muito bem. Fechamos o terceiro grupo, o grupo marketing. Faltou só um grupo, né, Dalton? Eram 4? Era. Qual era o quarto grupo mesmo? Era comportamental. Bom, agora a gente vai falar basicamente de comportamento do empresário. Por quê? Pode ser dos líderes que estão embaixo do empresário? Podem, mas no limite a responsabilidade é do empresário. Se ele observar que algum líder dele tem algum desses problemas comportamentais que eu vou falar aqui agora, ele tem que agir prontamente. E se ele tiver, ele também tem que agir prontamente. Muito bem. O primeiro problema comportamental é falta de visão estratégica. Lembra que eu falei? Você precisa ter foco no crescimento contínuo, precisa crescer, precisa pensar grande. E para pensar grande, você tem que pensar na frente, né? Se você pensar na frente, você tem que pensar de maneira estruturada e olhar para o seu negócio e entender o que precisa. Então, às vezes, falta de visão estratégica. E, de novo, eu não estou falando de ter um processo. Isso aqui, falta de visão estratégica, é diferente de você ter ou não ter um planejamento estratégico estruturado. Todos os empresários que dão certo têm visão estratégica. Eles têm visão estratégica. Talvez eles não consigam traduzir a visão estratégica para as outras pessoas. E aí, quando eles fazem isso, também eles estão correndo um outro risco. A visão estratégica dele está dependendo só da cabeça dele. E todo mundo tem suas limitações. Muitas das coisas ele não está enxergando. Quando você traz um processo de planejamento estratégico, você amplia a visão estratégica para os diretores da linha de cima, que vão contribuir com aquele desenho de planejamento estratégico. E aí você consegue enxergar muito mais aspectos que você estava enxergando antes. E, principalmente, você consegue fazer com que as pessoas entendam o que você está vendo do ponto de vista estratégico. E aí, se elas entendem, aí elas estão muito mais preparadas para implementar tudo o que é necessário para que aquela estratégia se transforme em realidade. Então, fato é que falta de visão estratégica, aí realmente não tem, é difícil resolver, mas não tem nada a ver com planejamento estratégico, são coisas diferentes. Você não consegue ter planejamento estratégico sem visão estratégica, mas você pode ter visão estratégica sem ter planejamento estratégico. Tem benefício no teu planejamento estratégico? Eu acabei de falar quais são. Você ampliar a tua capacidade de visão e conseguir desdobrar para o teu time de líderes de primeira linha aquilo que você está enxergando para o futuro da empresa. Falta desse comportamento. E, de novo, isso tem que ser um comportamento que vai passando, né? O líder de primeira linha tem que passar para o líder da segunda linha. E da segunda linha para a base. Então, e quando você vai fazer uma análise de qualquer coisa, você precisa sempre pensar no futuro, você precisa sempre pensar na consequência. A visão estratégica é você conseguir projetar bem o futuro, traçar cenários. Então, a pessoa pode desenvolver? Pode. Tudo na vida pode ser desenvolvido. Um outro problema comportamental que impacta diretamente, que pode fazer com que uma empresa quebre, é medo de crescer. Não está ligado à primeira? Às vezes não, às vezes a pessoa tem uma visão estratégica, mas ela tem medo. Medo de crescer.
Medo de, nossa, eu estou faturando 1 milhão por ano, 1 milhão por mês é muita coisa. Será que eu estou preparado para isso? Então, muitos fatores levam ao medo. O medo é a ponta do iceberg. Você tem que entender o que está causando esse medo. Aí precisa de uma análise mais minuciosa, precisa de, provavelmente, inclusive, técnicas comportamentais para poder entender as origens e aí resolver o problema na origem. Medo de crescer. O terceiro problema comportamental que pode impactar diretamente e gerar o fracasso da empresa é procrastinação. Aqui é procrastinar, é deixar para depois as coisas que você sabe que são importantes, mas que você não quer fazer. Isso se chama procrastinação. Não tem nada a ver com preguiça, né? Procrastinação é, eu sei que eu preciso fazer, eu sei que é importante, mas eu não quero fazer, eu quero fazer outra coisa. E às vezes ela fica disfarçada de problemas na gestão do tempo, que é o próximo problema comportamental. Às vezes fica difícil de descobrir o que é procrastinação, o que é problema na gestão do tempo. Porque esse também é um problema comportamental que atinge muitos empresários. Eles não conseguem gerenciar o tempo deles. E aí, quando eles não conseguem gerenciar o tempo deles, o que eu quero dizer com isso? Ele não consegue definir o que é importante e o que é urgente. Ou ele até sabe, mas ele não consegue equilibrar essas coisas. Ele não consegue gerenciar o tempo dele. Então, ele está sempre fazendo urgente e vai deixando o importante para depois. Como é que resolve isso? Resolve isso entendendo, primeiro, o que causa essa quantidade tão excessiva de coisas emergentes. Emergentes, não. Coisas que são emergenciais. Então, o que causa esse volume grande de coisas que são emergenciais? Como é que eu posso atacar a causa? E mais, por que eu estou resolvendo esses problemas? Provavelmente tem gente na sua equipe, ou deveria ter, para resolver esses problemas emergenciais antes deles se tornarem uma emergência. Então, muitas das vezes, a dificuldade na gestão de tempo está relacionada diretamente à dificuldade de montar um time eficiente. Então, lembra? Existe um impacto aqui, existe uma consequência de você cometer algum desses erros que, às vezes, cria uma reação em cadeia, né? Um problema de dificuldade de montagem de equipe gera uma dificuldade na gestão do tempo e causa uma procrastinação. E aí você deixa de fazer coisas importantes para o seu negócio. E aí o negócio não vai para frente e pode até sucumbir. Um outro problema comportamental, e esse é grave demais, esse é bastante grave, talvez seja o mais grave de todos, excesso de autoconfiança. A pessoa sabe acreditar que sabe tudo o que é preciso. Se você não é Deus, e eu acredito que Deus não ouve esse podcast, você não sabe tudo, você tem coisas para aprender. E você achar que você já sabe tudo te impede de aprender coisa nova. E aprender coisa nova é aquilo que muitas das vezes diferencia o fracasso do sucesso. Por quê? Porque o mundo muda. Aquilo que era uma certeza há 10 anos atrás não é mais. Você tem alguma dúvida e na velocidade em que o mundo está mudando e do tamanho das mudanças que estão acontecendo? Eu posso falar só uma coisa, 2 palavras. Inteligência artificial. Isso vai mudar o jogo, mas de tal maneira que a gente nem consegue perceber o quanto. Alguns estudiosos já estão colocando, utilizando suas visões estratégicas para projetar futuro, o impacto que isso pode acontecer. Mas provavelmente tem coisas que a gente não alcançou ainda, em termos de projeção. E eu sei tudo. A minha equipe faz isso muito bem. Eu treinei cada um deles. Eu tenho uma equipe de 10 pessoas que faz isso maravilhosamente bem. Entra um concorrente seu, usa inteligência artificial, sem ninguém na equipe e faz 3 vezes melhor do que a sua equipe super bem treinada fazia. Com um custo infinitamente menor. Adivinha o que vai acontecer com o seu negócio? Então, esse excesso de autoconfiança provoca também ainda uma coisa que é não pedir ajuda. Né? E quem não pede ajuda? A gente tem medo de pedir ajuda. Mas tem gente que não pede ajuda porque acha que já sabe tudo, já sabe o suficiente. Ou acredita que ninguém vai ajudá-lo. E aí
Medo de pedir ajuda. Impede a empresa de crescer e às vezes leva a empresa ao fracasso. Às vezes tem um monte de problema que o empresário está enfrentando ali, o time não está dando conta, as coisas não se resolvem, o tempo vai passando, o empresário vai ficando cada vez mais sobrecarregado e ele não pede ajuda. Ele acha que não, se eu pedir ajuda vão achar que não, esquece isso é uma crença. Se você pedir ajuda vão pensar, que cara inteligente. Pessoas inteligentes pedem ajuda. Ou você acha que os empresários mais brilhantes, de maior sucesso, eles não têm ajuda? Eles têm muita ajuda. Mas eles são humildes o suficiente para reconhecer isso e para pedir ajuda quando eles precisam. Por fim, não menos importante, às vezes acaba a resiliência. Quando acaba a resiliência, você não consegue levantar quando você cai. E aí, se você não consegue levantar quando você cai, você vai ficar no chão. E no chão, ninguém chega ao sucesso. Esses problemas de comportamento da liderança da empresa, pode ser do empresário, ou pode estar cometendo um ou mais líderes, são problemas que podem sim ser remediados, mas que quando não são tratados, quando são negligenciados, podem levar uma empresa ao colapso. Muito bem, finalizamos esse quarto grupo. E a pergunta que eu faço para você agora é, você está cometendo algum desses erros dentro da sua empresa? Isso está acontecendo na sua empresa e isso está impedindo a sua empresa de crescer? Ou isso está acontecendo na sua empresa e a sua empresa está caindo? Ou você pensou nisso tudo quando você pensou em abrir um negócio? Você entendeu o que é abrir um negócio? Muito bem, se você quer ser empresário, se você quer deixar de trabalhar para os outros e quer ser independente, blá, 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 você tem que entender que uma empresa tem todos esses aspectos que você tem que gerenciar. Esses pratos que você tem que equilibrar para que o negócio dê certo. As pessoas às vezes não sabem disso, negligenciam isso, e é por isso que o índice de fechamento de empresas no Brasil é muito grande. Quase metade das empresas que abrem fecham num período de 5 anos, porque as pessoas negligenciam uma ou mais coisas dessas que a gente falou aqui hoje nesse episódio. Se isso está acontecendo com você, não deixe que isso aconteça, né? Primeiro, aceita que tem um problema. A gente não consegue resolver nada se a gente fechar os olhos para aquilo. Tentar colocar debaixo do tapete. Aceita que pode ter um problema? Beleza. Agora avalie a capacidade sua, junto com o seu time, de entender aquele problema e corrigir aquele problema. Seja ele estratégia, seja ele gestão, seja ele marketing, seja ele comportamental. Tem capacidade interna para agir? Haja. E imediatamente. Ataca o problema. O problema aparece, a gente ataca o problema. Não deu certo? Senta de novo. Olha de novo, analisa de novo, vê onde foi que errou e parte para cima do problema de novo, para resolver. Estude sempre, aumente seu conhecimento constantemente. Leia livros, ouça podcasts, assista vídeos no YouTube, faça cursos, estude sempre. Converse com pessoas que também são empresários, que também têm problemas. Aprenda com a resolução que outras pessoas deram para os mesmos problemas que você pode ter. Aumente seu conhecimento sempre, o tempo todo. O nosso cérebro ele pode aprender até o último segundo de vida. Não existe um limite, né? A aprendizado não chega no limite, assim, não consigo mais aprender. Não, é infinito a sua capacidade de aprendizado é infinita. Então, estude sempre, aprenda sempre. Peça ajuda se precisar. Tenha humildade suficiente para pedir ajuda. Procure ajuda especializada. Seja ela em qual área for dessas que a gente falou aqui, procure ajuda especializada. E se aquela ajuda não resolveu, procure outra, porque você pode ter escolhido a pessoa errada. Tá tudo bem, nem sempre você vai escolher a pessoa certa. Peça ajuda, peça ajuda. E, principalmente, não procrastine. Faça o que precisa ser feito para resolver o problema. Ter problema todo mundo tem. Cometer erros todo mundo comete, né? Velha frase. Errar é humano. Você não pode ter medo de admitir seus erros. Você não pode ter medo de admitir que a empresa tem cometido erros, tem coisas que não estão funcionando.
Por quê? Porque a primeira coisa que você precisa para resolver um problema é entender esse problema, perceber que ele existe, admitir que ele existe. Então, vergonha, erro não gera vergonha. Vergonha é você errar e não fazer nada com aquilo. Aí você pode ter vergonha. Está cometendo o mesmo erro 10 vezes e não estou fazendo nada. Aí você pode ter vergonha, porque talvez você não esteja tendo a atitude que você deveria ter. Aprender com os erros. Lembra? Quando você erra, você tem o potencial do aprendizado disponível. Errei. Agora você tem um potencial para aprender. Você pode aproveitar ou não esse potencial. Depende da forma como você enxerga o erro, depende do estado emocional com que você lida com o erro. Você tem um potencial para aprender com aquele erro e se tornar e aumentar o seu nível de capacidade, as suas habilidades. Tem a mentalidade voltada para crescimento contínuo. O crescimento nunca acaba, nunca para. Se você tem uma mentalidade de crescimento contínuo, de se desenvolver sempre, você vai estar sempre gerando melhores resultados na sua vida, seja lá em que área for. Se precisar da minha ajuda, se você acredita que eu posso te ajudar nessa jornada, entre em contato comigo pelo e-mail contato@daltonribeiro.com.br. Você também pode entrar lá no meu site, o daltonribeiro.com.br, e lá tem o link para todas as minhas redes sociais. Você consegue entrar em contato comigo pelo WhatsApp, tem o link para o meu Instagram, inclusive você pode me seguir lá no Instagram. Eu publico também conteúdos e sempre que tem um episódio novo eu publico lá no Instagram, aqui, que é o Dalton Ribeiro BR, @Dalton Ribeiro BR, lá no Instagram, ou no Facebook, ou no Threads. Você pode acompanhar o meu trabalho lá nas redes sociais. No LinkedIn, Dalton Ribeiro BR também. Então, LinkedIn/in/Dalton Ribeiro. Você também pode me seguir lá no LinkedIn. Se você curtiu esse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar, comentar. Se você acha que valeu a pena ouvir até o final, escreva para mim, compartilhe esse vídeo, esse áudio, esse podcast com outras pessoas. Se você está assistindo no YouTube, esse podcast também está lá no YouTube. Se você gosta de assistir o vídeo e não só de ouvir o podcast, siga lá o meu canal Dalton Ribeiro no YouTube. Este foi mais um episódio do DaltonCast Liderança Estratégica. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço e eu te vejo no próximo episódio.